Pode copiar do meu, mas não faz igual. Já ouviu ou já disse essa frase no colégio, certo? Pois é, ao longo da história na Fórmula 1 já tivemos cópias descaradas que deram muita polêmica. Projetos muito parecidos e que os adversários começaram a dizer: "É, isso aí não pode, hein?" E aí a FIA teve que olhar de perto e alguns deles foram parar nos tribunais. É delas então, das cópias dos carros que alguém olhou muito de perto, talvez perto até demais, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Antes de mais nada, é bom deixar claro por que é tão importante esse componente de propriedade intelectual na Fórmula 1. O que pode e o que não pode ser copiado e por que esse tema gera tanta polêmica. Primeiro de tudo, é importante entender que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores e a regra da distribuição financeira da grana arrecadada, que é dividida então entre a própria Fórmula 1, FOM e Liberty Media e as equipes, é ditada em parte pela ordem do campeonato de construtores. Já falei como isso funciona no vídeo da grana da Fórmula 1. Vale você dar uma olhada depois. Portanto, se você chega na minha frente no campeonato de construtores, você recebe mais dinheiro. Logo, se todos temos que construir nossos carros, ou ao menos partes que o regulamento determina dele, porque eu posso comprar motor, câmbio, suspensão, sabe como é que é a história da Haas com a Ferrari, a Mercedes com a Williams, etc. Mas você está comprando o que não pode comprar ou até recebendo de graça projetos daquilo que o regulamento proíbe, é claro que você andando mais do que eu vou espernear. Porque aqueles projetos que você está recebendo ou comprando estão te rendendo desempenho e você andando mais, pontuando mais, faz com que eu receba menos. Logo, é por isso que o componente da propriedade intelectual é tão sério. Se o campeonato é de construtores e há coisas que você é obrigado a construir, você não pode comprar os projetos ou receber ali escondidinho. Isso já deu muito falatório no passado e um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1 aconteceu em 2007, o famoso Spygate, de que já falei, eu acho que no vídeo das trapaças. Editor, foi isso? Acertou! Quando a McLaren recebeu por debaixo dos panos e foi pega com informações da Ferrari. Porque é aqui que entra a história da propriedade intelectual, projetos passados por baixo dos panos que geraram melhor desempenho da McLaren naquele ano, feriam justamente a regra, colidiam com um princípio básico. Você tem que fazer o seu carro. Ah, mas e as partes que são compradas e etc? Então, o regulamento permite algumas coisas que são passadas de equipe para equipe. Por exemplo, motor, caixa de câmbio, parte eletrônica, parte hidráulica, podem e são compartilhados. Por exemplo, Haas e Sauber nesse ano usam peças da Ferrari. Williams, Aston Martin e McLaren usam o motor da Mercedes e alguns componentes, centralina eletrônica e etc. A Racing Bulls recebe o que pode receber da Red Bull, mas tem coisas que algumas equipes preferem fazer por conta própria, porque querem desenhar algumas coisas diferentes. E, por exemplo, a caixa de câmbio que vem da Mercedes pode não interessar, e às vezes não interessa, para uma Aston Martin que quer mexer numa suspensão do seu jeito. Dito isso, vamos aos casos. Eu pesquei 6 escândalos que deram muito bafafá. E o primeiro deles... O primeiro dos vários casos que a gente vai conversar aqui, eu já comentei no vídeo da história da equipe Shadow na Fórmula 1. A Shadow, em dado momento, teve uma debandada de pessoas que saíram do seu corpo técnico para fundar outra equipe, que inclusive tinham as iniciais que deram o nome para a equipe Arrows. No caso, eu vou ler Frank Ambrosio, Alan Rees, Jack Oliver, Dave Wass e Tony Southgate. Eles saíram para fundar uma equipe concorrente e, de repente, sem querer querendo, o primeiro carro era a cara do Shadow DN9. E Don Nichols, fundador da Shadow, não gostou nada disso. E o cara não era qualquer um, ele era um ex-agente da CIA. Oi? Sim, assista a história da Shadow que você vai me entender. Quando o carro foi revelado, as semelhanças eram gritantes. E Don Nichols imediatamente acusou os ex-coleguinhas de roubar o seu projeto. Ele chegou a ser vocal em dizer: Tony Southgate levou informações técnicas daqui, e o carro era, de fato, idêntico.
chassi, dimensões gerais, layout da suspensão, posição das peças e, evidentemente, todo o conceito aerodinâmico. A única diferença, se você puser um ao lado do outro, o editor vai quebrar esse galho para vocês, era basicamente a pintura e os patrocinadores. O caso foi levado por Don Nichols aos tribunais. A coisa deu pano para manga. E numa decisão histórica, a High Court britânica determinou: o DN9 tinha sido copiado de cima e baixo pela Arrows, que teve que no meio do ano recorrer ao projeto anterior para continuar disputando os grandes prêmios, porque havia uma ordem judicial impedindo o FA1, primeiro projeto deles que eles não projetaram, de correr. Com isso, a temporada de 78 da Arrows foi severamente prejudicada, para a alegria de Don Nichols. Em 1977, a Lotus tinha revolucionado a Fórmula 1 com o carro que trazia o conceito do efeito solo. E no ano seguinte, veio com uma evolução desse modelo, o estado da arte, talvez aquele que melhor condensava esses novos conceitos. O modelo 79, que chegou varrendo a concorrência com Mario Andretti e Ronnie Peterson. Mario Andretti venceu o campeonato e no ano seguinte, 79, a Tyrrell aparece com o modelo 009, projetado por Maurice Philippe, que já tinha trabalhado na Lotus. E quando o modelo teve o pano retirado, todo mundo ficou de queixo caído e falou: então, isso aí é uma Lotus. O formato e as dimensões dos túneis de Venturi e seu posicionamento, os bocais, eram idênticos. A vedação, as mini-saias usavam precisamente as mesmas soluções montadas da mesma forma. E o formato geral dos sidepods era um Ctrl+C, Ctrl+V. Quer dizer, não na época, né, que não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Mas era um Xerox, digamos assim. Chapman acusou a Tyrrell, foi tirar satisfação com Ken, o dono da equipe, e naquela época já nascia a FOCA, a União dos Construtores Ingleses. Com Bernie Eccleston tentando pôr panos quentes naquela história, ele que não queria um racha na sua preciosa unidade, com Colin Chapman ficando mais pistola ainda porque o modelo 80 da Lotus, subsequente ao 79, não andava tão bem como o anterior e via o 009 ter melhor desempenho. Jean-Pierre Jarier e Didier Pironi, os pilotos da Tyrrell, ficavam frequentemente no top 10, marcaram vários pontos, enquanto o Lotus 80 foi um fracasso. Marcando talvez também o fim de uma era, porque foi a última vez que a Lotus chegou a ter a primazia de alguma coisa na Fórmula 1. Chapman morreria em 82, quer dizer, tem gente que diz que ele não morreu e foi se refugiar no Mato Grosso, mas dali pra frente a Lotus nunca mais seria a mesma, tendo um respiro de glória quando teve Ayrton Senna por lá em 85, 86 e 87. Não foi só a Tyrrell que deu uma copiada em um carro da Lotus, porque sabe como é que é? Ideias boas, não tem jeito, todo mundo sai querendo fazer a sua. Enquanto Chapman perdia tempo num bate-boca lascado com Ken Tyrrell, a recém-refundada Williams, com Sir Frank e Patrick Head, trazendo dinheiro dos sauditas, construiu o bem-sucedido FW07, que era, ele também, uma cópia da Lotus 79. E o caso era o mesmo. Bocais de túneis de Venturi, dimensão, geometria de suspensão dianteira e traseira, montagem das mini-saias, enfim, aquela mesma história. Os três carros são muito parecidos. Só que Colin Chapman não perdeu muito tempo com isso porque ficou evidente, na verdade, que tinha muita coisa que a Williams tinha feito que ele poderia aproveitar nos seus carros. Já ali, Patrick Head começava a construir a fama de ser um cara que copiava e melhorava as ideias dos outros. Porque o carro tinha um comportamento mais previsível, tinha uma rigidez torsional do chassi muito melhor que a da Lotus, e em 79 venceu corridas com Clay Regazzoni e Alan Jones, em 80 conquistou o campeonato mundial com o piloto australiano, e em 81 Carlos Reutemann ainda deu trabalho para Nelson Piquet, provando que essa fama que se estabeleceria no paddock de Patrick Head copiando e melhorando tinha de fato fundamento. Porque o Lotus 79, de onde se originaram os conceitos, só deu de fato certo em 78, e o carro da Williams foi bom em 79, 80 e 81.
3 temporadas contra uma. Colin Chapman não gostou nada disso porque viu o pessoal pegar seu conceito e ele mesmo afundar nas suas ideias. Porque, como eu comentei no tópico anterior e repito aqui, o modelo 80, evolução dos conceitos que eles tinham implementado, não deu certo. Em 1994, a Benetton tinha vencido o campeonato de pilotos com Schumacher, mas não tinha levado nos construtores. O carro, projetado por Horace Byrne sob direção técnica de Ross Brown, tinha motores da Ford, bons, mas não tão bons como os Renault V10. Aí, Briatore foi na fabricante francesa e falou, escuta, dá pra gente ter esse motor aí também, pô, Schumacher, né, e tal? E a Williams vetou, dizendo que não, eu sou equipe de fábrica, etc e tal, aquela história toda. Briatore, então, eu já contei essa história neste vídeo aqui, engenhosamente com Tom Walkinshaw, pensou, já sei onde tem motores Renault e já sei como colocar as mãos neles. Muito resumidamente, em uma frase, eles compraram participação da Ligier, equipe francesa que, junto com a Williams, recebia os motores porque era francesa, mas estava endividada, então eles cacifaram a equipe, cederam os contratos de motores para a Benetton, foram na Mugen Honda com um monte de dinheiro e compraram os motores que iriam originalmente para a Minardi, Giancarlo ficou puto, enfim, assista o vídeo. Chegava 95 então e a Benetton tinha motores Renault. E venceria seu único campeonato de construtores e Schumacher seria bi. Mas o mais interessante de tudo seria em 96, quando o modelo JS41 da Ligier apareceria desenhado por Frank Durney, aquele cara que já tinha trabalhado na Williams e na Lotus com o Nelson Piquet, muito parecido com a Benetton do ano anterior. Parecido até demais. Porque a filosofia do design da frente até a traseira era praticamente a mesma. Tô sendo gentil, era idêntica. Frank Durney então se defendeu. Williams e McLaren também copiaram a Benetton, onde eu já tinha trabalhado. Seria idiota da minha parte copiar o carro que anda atrás. Então, copiamos sim o que anda na frente. As semelhanças, dizia ele, eram resultado de uma convergência técnica. É evidente, todo mundo vai na direção do que está dando certo. Não havia, entretanto, frisava ele, nenhuma transferência de projetos, plantas, desenhos técnicos. E isso é permitido. A questão é que 1996 foi um ano especial para a Ligier. Seu último grande ano, a propósito. Porque Olivier Panis e Martin Brundle tiveram excelentes resultados com esse carro em 95 e com seu sucessor em 96. 2 pódios em 95, pódio e vitória em 96. Lembra daquela vitória de Panis em Mônaco? Pois é, só 4 chegaram à final, mas foi uma vitória. O caso abriu as portas para mais discussão sobre o que era permitido e o que não era em matéria de transferência de conhecimento e tecnologia. E em matéria também de até onde há ou não há conflito de interesse. A Sauber tinha uma parceria técnica de fornecimento de motor com a Ferrari desde 1997 e por isso diversos pilotos da Ferrari andavam nos carros de Peter Sauber. Por exemplo, Nicola Larini e Felipe Massa. E aí no começo da temporada de 2004 a equipe suíça apareceu com o carro, o C23. Já contei aqui para vocês, todo o carro da Sauber tem a inicial C de Christine, nome da esposa de Peter Sauber, e todo mundo olhou aquilo e falou, meu, isso é uma Ferrari. O carro era muito parecido com o modelo da Ferrari do ano anterior, a F2003 GA. Toda a filosofia do design, asa dianteira, asa traseira, bocal de side pods, posição da suspensão e etc., além, é óbvio, do fornecimento de motor e caixa de câmbio, mas isso todo mundo sabia, eram muito similares, preocupantemente similares. O The Guardian reportou que aquilo era claramente uma violação do regulamento em matéria de propriedade intelectual. As acusações eram de que Peter Sauber não tinha apenas os componentes permitidos, e sim que seus técnicos tiveram acesso aos projetos. A FIA, evidentemente, foi chamada a analisar a questão, pediu dados técnicos, olhou os projetos. Tanto Sauber como Ferrari negaram o teor das acusações. E na conclusão de tudo, a FIA declarou que não havia evidência conclusiva de cópia. A parceria técnica estava dentro das regras e nenhuma ação seria tomada contra as equipes. Mas o que foi decisivo para que isso acontecesse, ou no caso,
não acontecesse, que a Sauber não exatamente incomodou em 2004. Porque se tivesse incomodado, as adversárias fariam um carnaval lascado. Ainda que o carro tivesse marcado pontos regularmente, nem Williams nem McLaren chiaram tanto, porque tinham que se preocupar àquela altura, primeiro, com o massacre que Schumacher fez em 2004, segundo, com BAR e Renault correndo por fora. E aí, no meio de tudo isso, poderosos e influentes da Fórmula 1 ficaram perdidos, vendo a Sauber ser o menor dos problemas. Você deve ter percebido que essa lista vem em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, e o mais recente é o mais famoso, e aquele que foi considerado por alguns, sim, uma flagrante violação do regulamento, mas que no fim teve uma punição bem pequena. Em 2020, quando a equipe Racing Point, nome de transição entre a Force India, do empresário Vijay Mallya, e o que seria a Aston Martin, de Papai Lawrence, apresentou seu carro, todo mundo automaticamente apelidou o modelo de Pink Mercedes, a Mercedes rosa. Isso porque todo mundo dizia, fornecimento de motor Mercedes, é claro que eles tiveram acesso aos projetos do W10 da Mercedes. Carro que em 2019 tinha dominado. E aí, Lawrence Stroll veio com a desculpa, ou é até plausível, resposta: nós fotografamos extensivamente o carro da Mercedes com nossos fotógrafos nos circuitos, e aí foi uma questão de repetir. Abriu-se então o debate: pode tirar foto? Pode tirar foto, foi o que decidiu a FIA. O que não pode é utilizar mecanismos que conseguem ver em 3D, olhar por dentro, tirar medidas conforme fotografa. Tirar uma foto e tentar desenhar igual está permitido. O que não pode é utilizar nenhum tipo de mecanismo ou tecnologia para absorver os projetos. Visualmente está liberado. Olhou, copiou, fez igual, tá tudo certo. O que não pode é ver por dentro. Mas no fim a punição acabou sendo pequena, porque de 2019 para 2020 os dutos de freio traseiros passaram a compor a lista de peças listadas da FIA, aquelas que toda equipe tem que projetar a sua. Só que como cliente da Mercedes, a Racing Point tinha comprado, de fato, os dutos de freio. E aí, quando eles foram encontrados no seu carro, ficou aquela: mas você não podia ter isso no seu carro. E a Racing Point disse: mas quando eu comprei podia. E aí uma multa foi aplicada. E aí as adversárias fizeram um maior carnaval. E sobrou para quem? Para a FIA investigar. Foram pedidos todos os CADs, os arquivos que contêm os projetos em 3D dos carros. Porque com eles você consegue entender se foi havendo um projeto, uma evolução interna na fábrica, além da quebra do sigilo de correspondência entre as duas equipes, para saber: vocês conversaram sobre isso ou não? E aí ficou evidente que havia uma violação, mas que ela foi causada por uma mudança no regulamento e não pelo chamado dolo, intenção da Racing Point de burlar a regra. Punição então de 400 mil euros a desembolsar e 15 pontos no campeonato de construtores. Mas eles foram autorizados a continuar usando o carro na temporada de 2020. McLaren, Ferrari e Renault apelaram da decisão dizendo: é muito pouco. Especialmente porque, é verdade, o carro da Racing Point em 2020 andou bem. E Sérgio Pérez, lembra? Venceu uma corrida no anel externo de Sakir. Mas talvez a prova de que a Racing Point não tinha de fato nada de ilegal, além de ter fotografado muito de fato o carro da Mercedes do ano anterior, é que na hora de evoluir o carro para 2021... se fodeu! Porque aí, tendo copiado coisas que eles não estudaram para entender a razão, na hora de evoluir, na hora de fazer o passo adiante, eles se perderam completamente e o carro da Aston Martin, o primeiro de 2021, era de fato inferior ao Racing Point de 2020. Deixando talvez evidente que se foi cópia sem saber, igual quando você copia do coleguinha e acaba não aprendendo, e com isso se deram mal na temporada seguinte. Hoje em dia os parâmetros são então muito claros. Pode fotografar, pode copiar, não pode utilizar a chamada fotogrametria, não pode escanear o carro do adversário. Lembrava de todas essas? Esqueci de alguma que você está falando: puxa vida, como que ele não falou desse carro aqui? Lembrando, olhar e copiar pode, não pode vazar projeto. De toda forma, comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós
Comente aí embaixo, não quer comentar, não lembra de nenhum projeto, etc. Deixa um emojizinho, deixa um sorrisinho, manda um beijo pra namorada, pra mãe, pra tia, pro cachorro. O importante é comentar, porque aí o algoritmo entende isso como engajamento e segue distribuindo nosso conteúdo internet afora. Sempre peço, vocês sempre fazem, e isso ajuda no crescimento do canal. Quem sabe até o final do ano chegamos aos 300 mil inscritos. Já pensou? Para não ficar de fora de nada do que a gente faz por aqui, além de ativar o sininho e inscrever-se no canal, caso ainda não esteja inscrito, você pode entrar nos nossos grupos de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você se inscreve e automaticamente passa a receber um recadinho no seu telefone assim que eu publico cada um dos conteúdos. Por fim, mas não menos importante, estão passando aqui embaixo os arrobas das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Fechado? Então é isso. Valeu e aquele abraço.